Nós escutamos na primeira leitura a profecia de Jeremias. E nós, nesta liturgia, temos a oportunidade de ir, ao longo das semanas que passaram, conhecendo um pouco mais do que foi esta atividade profética de Jeremias, os problemas que enfrentou, os seus desgastes, as situações difíceis com as quais se confrontou. Jeremias, que viveu ali entre o século VII e o século VI a.C., um período de dificuldade para o povo de Israel, que é chamado de o período do exílio da Babilônia, em que o povo estava fora da sua pátria, não tinha o templo, estava submetido ao governo dos babilônios, e ali enfrentavam muitas durezas, muita opressão, a escravidão, enfim. Foi um período de muita dificuldade e, sobretudo, também um período marcado pela infidelidade a Deus, pois o próprio exílio foi consequência das alianças, das más alianças que o povo foi fazendo, deixando Deus de lado, confiando no poder dos homens, absorvendo para dentro de Israel a idolatria, enfim. Isso tudo foi fazendo com que o povo acabasse sofrendo. E a grande missão do profeta Jeremias é despertar no seu povo esta consciência do pecado para que pudessem pedir perdão. Ao longo também dessa história, houveram falsos profetas. Por exemplo, na segunda-feira nós escutávamos a profecia de, se eu não estou enganado, é Ananias, Ananias queria agradar todo mundo, começou a mentir para as pessoas, dizendo que logo acabaria o jugo do exílio, mas Deus promete que ainda o povo deveria se submeter mais um tempo para que pudesse chegar a uma verdadeira conversão. Enfim, o que escutamos hoje nesta leitura é que de fato o povo abre os olhos. Como é difícil reconhecer quando estamos errados. Como nós somos frequentemente um povo de cabeça dura. É tão difícil. É mais fácil nós arrumarmos desculpas. É mais fácil nós arrumarmos culpados para os nossos defeitos, para os nossos problemas. Como o povo, em certo momento queria culpar a Deus, em certo momento queria desviar a atenção de si para outras pessoas, outras situações. Não é fácil confrontar com as próprias falhas. E Jeremias vai tentar mostrar para as pessoas que era um passo determinante para que pudessem encontrar em Deus recomeço. Quem não assume os seus erros não muda. Quem não assume os seus erros não se converte. Quando a gente fica tentando encontrar culpados e desculpas para o mal que praticamos, nós não temos motivação para mudar, para nos converter. Mas enfim, depois de tanta insistência, depois de quase desanimar, depois de recomeçar, o que nós escutamos hoje é Deus anunciando através do profeta Jeremias um tempo de perdão. Olha o que começa a leitura, o que nós vamos ouvir. Naquele tempo diz o Senhor: encontrou perdão no deserto o povo que escapara à espada. Israel encaminha-se para o seu descanso. Olha que palavra bonita. O perdão de Deus nos faz descansar. As nossas culpas nos cansam. Os nossos pecados nos adoecem, os nossos pecados nos pesam, mas Deus, com o seu perdão, nos faz descansar. Então, queridos irmãos e irmãs, que possamos aprender. E outra frase bonita que está ali no texto, Deus dizendo para o povo: amei-te com amor eterno, por isso te atraí com misericórdia. Te atrair com misericórdia. Então o amor de Deus, Jeremias nos ajuda a pensar que o amor de Deus é eterno. O amor de Deus nunca muda, mas era necessário que eles passassem também pelo sofrimento para aprender, para amadurecer. Se não passassem pelos sofrimentos, talvez ficariam
numa fé muito imatura, à margem daquilo que Deus queria que eles entendessem a respeito da vida. Muitas vezes também os sofrimentos que surgem diante de nós servem para o nosso crescimento, servem para o nosso amadurecimento. E se num certo momento da história eles tiveram a sensação que Deus estava longe, agora eles têm a certeza que Deus está perto, oferecendo a sua misericórdia, o seu perdão e oferecendo o recomeço. Acolhendo o perdão de Deus, nós podemos recomeçar. E Deus vai dizer: agora vocês vão poder voltar, vocês vão poder plantar de novo, vão poder retomar a vida de vocês, vão poder se reconstruir a partir da misericórdia. Então, que a misericórdia de Deus seja sempre uma oportunidade de nós recomeçarmos, de nós nos reconstruirmos. E o que nós escutamos no Evangelho é Jesus começando também a pregar em outros territórios, fora das fronteiras do judaísmo. Por isso que o Evangelho começava dizendo que Jesus foi para os territórios de Tiro e de Sidônia. São lugares pagãos, e é importante saber isso. Jesus Cristo começou a ampliar a sua missão, de modo que esta missão também tenha chegado até nós. Ninguém aqui, eu tenho certeza que aqui tem poucos judeus, ou descendentes de judeus. No entanto, o Evangelho também chegou até nós, porque Cristo quis abrir as portas da salvação para todos. É por isso, essa informação do início do Evangelho, ela não é só geográfica, de um lugar que Jesus foi, mas é teológica, é uma intenção que Jesus tinha. Jesus queria mostrar-se o Salvador universal. E desse modo, lá nesses territórios pagãos, ele encontra uma mulher cananeia. Ele encontra esta mulher que está bastante aflita. Por quê? Quem é mãe aí vai entender. Ela tem uma filha que, segundo o Evangelho, está possuída por um demônio. À época, na mentalidade do evangelista, qualquer problema, os problemas psicológicos, psiquiátricos, por não haverem toda a compreensão que existe hoje, eram atribuídos como possessões diabólicas. Nós não sabemos se de fato ela tinha um problema espiritual ou se tinha uma doença psicológica, psiquiátrica. No entanto, ela era uma menina perturbada e a mãe sofria. Toda mãe sofre quando um filho sofre, e aquela mãe vai aflita aos pés de Jesus, tanto que incomoda até os discípulos. Eles pedem a Jesus: manda esta mulher ficar quieta, ela está nos incomodando, ela está chamando a atenção, está vergonhoso toda essa situação. E aquela mulher vai: Senhor, cura minha filha, ela está doente. Jesus não responde palavra alguma. Como é difícil o silêncio de Deus. Nós temos como nós temos a tentação de submeter Deus à hora e à condição que nós queremos. E muitas vezes Deus fica em silêncio quando a gente reza. E aquela mulher vai insistindo. Aquele silêncio de Jesus, na verdade, é uma aprovação. É uma oportunidade que Jesus deu a ela de manifestar quão profunda era a sua fé. Interessante que Jesus não se convence simplesmente quando ela pede. Rezar, pedir, suplicar o que a gente precisa é muito fácil. Não é isso que faz com que Jesus comprove que ela tinha fé. O que faz com que Jesus comprove que ela tinha fé é a sua perseverança. Uma vez Jesus se cala e ela insiste. Depois Jesus vai ser um pouquinho até hostil. Vai dizer: não é justo tirar o pão dos filhos para dá-lo aos cachorrinhos. Assim que os judeus compreendiam os povos pagãos como cachorros, como cães, como um povo sem valor. E ela entendia a referência de Jesus. Eu vim para Israel, não é certo eu tirar a graça que é deles para dar para vocês. E esta mulher mostra a sua fé perseverante. Se fosse qualquer um de nós aqui, eu tenho certeza que teríamos dificuldade, porque quando nós somos contrariados, a nossa tendência é o quê? É desistir, a nossa tendência é enfrentar, a nossa tendência é brigar. Eu vejo às vezes como padre, às vezes a gente tem que dizer para uma pessoa: agora eu não posso. Nossa, você se torna o pior do padre do mundo, porque naquele momento você não podia, mesmo que em tantos outros você pudesse, mas se você não, porque o ser humano não gosta de ser contrariado. Jesus testa a perseverança dela, e aquela resposta vai ser determinante. Diante dessa resposta de Jesus, que é como um banho de água fria,
Às vezes Deus nos dá banhos de água fria. A gente pede, 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 mas Jesus não dá para saber se a gente é capaz de perseverar mesmo na fé. Para ver se a gente tem maturidade para entender que Deus não é um servidor do ser humano, mas é o Senhor a quem nós devemos obedecer. E aquela mulher vai entender isso. Ela não se sente na condição de exigir nada de Jesus, mas ela suplica mais uma vez: tudo bem, Senhor, eu compreendo, mas os cachorrinhos comem pelo menos migalhas. Se puder fazer alguma coisa, faça. E Jesus se move pela humildade e pela perseverança. Aí sim, não quando ela gritou, mas quando ela perseverou, aí Jesus de fato percebe: tu és uma mulher de fé, seja feito como estás pedindo, seja feito como tu esperas. Que Jesus também possa olhar para a nossa vida e fazer o mesmo elogio para nós. Você é uma pessoa de fé, você é uma pessoa que persevera. A tua fé não é fogo de palha, que vem só na necessidade e passa. Você insiste, você acredita, você sofre, mas você permanece. Então seja feito como tu queres. Amém.